Bom, então, dando início ao debate aqui, nós faremos o sorteio dos candidatos que iniciarão com a apresentação das suas candidaturas, com a pergunta tema das entidades. O primeiro candidato que responde é o professor Mário Saad. Em seguida, o professor Tadeu. A apresentação de 5 minutos. A pergunta tema das entidades para essa apresentação é: em caso de vitória da sua candidatura à reitoria da universidade, quais serão as 3 primeiras ações imediatas que o senhor tomará enquanto reitor da universidade? 5 minutos. Tá ótimo. Perfeito. Obrigado. Eu gostaria de iniciar aqui cumprimentando as entidades, DCE, a Unicamp, sindicato, a promoção desse debate. Eu acho extremamente saudável, onde a gente pode debater ideias e discutir o futuro da universidade. Cumprimentar meu colega professor Tadeu. E já de antemão aqui, no final vou fazer isso, mas eu gostaria de cumprimentar as pessoas que têm muito me ajudado nessa campanha, têm trabalhado arduamente para que a gente apresente propostas boas e consiga disseminar essas propostas. Para responder objetivamente a pergunta, eu diria o seguinte: nós temos uma série de ações, mas é bom que se destaquem 3 que vão ser feitas mesmo. Uma ação eu vou comentar, mas eu não vou destacá-la como ação a ser feita de princípio, porque vai ser norma de conduta. Então, norma de conduta eu não vou destacar como ação, mas eu vou comentar. Eu vou chamar as entidades para conversar, a primeira coisa. DCE, o sindicato e a Unicamp. Isso não vai ser uma primeira ação, isso vai ser norma de conduta. Isso vai ser, durante toda a reitoria, isso. Vou impor meu estilo de diálogo, conversar, discutir, podemos concordar ou discordar, isso faz parte da democracia, mas não vamos deixar de conversar. Então, isso é norma de conduta, eu não vou destacar como uma ação principal. As ações principais que eu acho, a gente tem que checar e focar em algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma primeira delas é a burocratização da universidade. É necessário uma ação rápida para que se desburocratize a universidade, porque todas as ações estão ficando praticamente impossíveis. Eu sempre comento que pessoas criativas têm deixado de ter criatividade com receio de enfrentar a burocracia. Então, as pessoas querem introduzir um curso novo, querem introduzir algo novo na universidade, que é o que se espera de uma universidade de pesquisa, de excelência internacional, que introduza novidades. As pessoas estão desanimando de fazer isso pela burocracia que existe na universidade. Eu não só vou atacar essa questão da burocracia, como nós temos projetos objetivos para isso. Não é trololó, não é conversa. Nós sabemos onde nós devemos atuar, mas mais que isso, nós queremos chamar as pessoas certas que trabalham nos locais corretos para nos ajudar a fazer essa desburocratização. Certamente, o grupo de funcionários que trabalha em cada área muito específica tem muito a nos ajudar, tem muito a nos ensinar sobre essa desburocratização e eles vão ser chamados a opinar nisso. Um segundo ponto que eu considero fundamental é a graduação. Nós vamos dar uma atenção especial para a graduação desde o primeiro momento. No primeiro momento nós vamos chamar atenção para isso, e essa ação na graduação ela é mais ampla do que parece. Essa ação na graduação, ela envolve não só o objetivo de dar uma formação mais ampla para o nosso aluno, mas também a avaliação docente no ensino. Isso é uma coisa que a gente não pode esperar para fazer depois, porque isso demora-se um tempo para discutir. Nós já temos experiência lá da FCM, discutir critério de avaliação docente no ensino é uma coisa que não é da noite para o dia, é necessário que se façam seminários, eu diria internacionais, para que a gente aprenda com o restante do mundo o que vem sendo feito no mundo desenvolvido, e aplicar isso aqui se demora um outro tempo. Então, numa universidade democrática, essa ação é fundamental que seja tomada rapidamente, que é para que esse assunto permeie toda a comunidade tenha a capacidade de discutir esse assunto.
E junto com a questão da graduação, ainda agregada a esse primeiro tópico da graduação, eu diria que nós temos aí uma questão fundamental, que é a questão da infraestrutura. E aí você olha na questão da infraestrutura de uma maneira mais geral. E uma questão que eu assinei e que eu digo que é uma coisa que eu vou fazer rápido, que nós vamos chegar aqui, nós já vamos, quem assumir já vai ter que discutir rapidamente com as entidades o aumento salarial de maio. Eu quero chamar as entidades, quero chamar o grupo de funcionários para discutir isonomia e 30 horas. Isso eu vou fazer no primeiro mês que eu estiver lá, que eu considero que são ações fundamentais. Nós estamos devendo essa discussão para os nossos funcionários. Muito obrigado. Professor Tadeu. Boa tarde. Quero fazer aqui os agradecimentos de praxe às entidades pela organização desse último debate, pela oportunidade de apresentar e discutir as propostas dos nossos programas de gestão. Agradecer a todas as pessoas presentes, aquelas que nos assistem, pela participação nesse processo de escolha do reitor da Unicamp para o quadriênio 2013-2017. Certamente, quando nós falamos de um programa que tem mais de 70 páginas, não é muito fácil escolher as 3 ações principais ou iniciais. Então, a resposta vai no sentido quase que de ação prática, mais operacional, do que propriamente de prioridades do programa de gestão, né? Que há ações que precisam ser iniciadas imediatamente, sob pena de depois ficar mais difícil tratá-las ou equacioná-las a tempo de cumprir durante o mandato que está se iniciando. Eu listaria, então, as 3 seguintes. Primeiro, começar a discutir os estatutos da universidade. Nosso programa propõe a revisão integral dos estatutos da Unicamp. Estatutos que já tivemos a oportunidade de dizer mais de uma vez, estão totalmente ultrapassados, caducos, foram remendados parcialmente em vários momentos e em vários pedaços, e isso traz uma dificuldade importante para a Unicamp. Nós não temos lugar para cursos interdisciplinares, essa é uma questão que precisa ser resolvida na universidade. Os nossos estatutos não encontram o lugar institucional de um curso multi e interdisciplinar, nem na graduação, nem na pós-graduação. Portanto, nós precisamos resolver essa questão. Os aspectos burocráticos da universidade, boa parte deles estão vinculados às nossas normas estatutárias. Isso também precisa ser resolvido. E talvez a questão central da universidade, um processo de democratização das relações, fundamentalmente se baseia nos estatutos da universidade. Então, acho que essa pode ser considerada uma ação imediata, importante, porque dá sustentação a muitas outras em termos de realização. Segunda questão, me parece fundamental, formar os grupos de trabalhos que vão atuar em ações pragmáticas propostas no programa, que são fundamentais. Grupos de trabalhos que possam discutir a questão da isonomia, discutir a questão dos programas educativos, discutir a questão das 30 horas, grupos de trabalhos que vão nos ajudar a equacionar uma série de demandas que existem na universidade, e quanto antes começarmos com esses estudos, com o envolvimento das pessoas e com a obtenção de propostas concretas de como caminhar na implantação das questões do programa, são fundamentais.
E a terceira ação é retomar o protagonismo da Unicamp no cenário Campinas, no cenário Estado e no cenário nacional. É fundamental, desde o início da gestão, recolocar a Unicamp no cenário de protagonismo de educação, de ciência, de tecnologia no país. O posicionamento da universidade é extremamente importante, crítico e contributivo do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do conhecimento que a universidade detém para ajudar a formular políticas públicas no Brasil. Portanto, colocar a universidade com esse papel de destaque, com esse papel de alguém que fala do conhecimento sendo levado à sociedade, acredito que é fundamental para essa próxima gestão. E essa seria, então, a terceira questão a ser tratada logo do início. Bom, partimos para o segundo bloco do debate, pergunta das entidades aos candidatos. Chamar pelo Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, a companheira Tati, do Sistema Educativo, para fazer a pergunta pelo STU. Depois, a do Unicamp. Olá, eu sou a Tatiane, sou professora na creche do CECI há 8 anos e atualmente estou na direção do STU. A minha pergunta é, frente a uma pauta de reivindicações específica com mais de 10 anos engavetadas na reitoria, as creches e pré-escola da Unicamp, hoje reconhecidas como DEDIC, teve em sua trajetória muitos retrocessos nesses últimos 4 anos. Ou seja, nesta atual gestão, andamos mais na marcha ré do que caminhamos. Neste período, houveram uma série de acontecimentos e retrocessos na história da DEDIC. Houveram reestruturações no organograma, onde antigos funcionários foram confinados e alocados, educadores foram excessivamente assediados moralmente, funcionários militantes foram perseguidos e punidos, perdemos 2 modalidades de atendimento, apoio 1 e apoio 2 no Prodecad, ou seja, o desmonte do Prodecad, reduziram o número de vagas das creches, enquanto módulos do berçário e maternal estão desativados. As creches do CECI, especificamente, tiveram e ainda têm educadores e crianças pequenas desrespeitadas por uma direção leiga, no que diz respeito à pedagogia da infância. Hoje temos um diretor-geral sem formação na área de educação. Conclua. E uma diretora de unidade sem experiência prática com criança pequena. Pais e mães responsáveis estão sendo cada dia mais retirados de dentro do espaço, sem participação efetiva, educadores também. Não há número de funcionários suficiente para que se atenda à demanda das crianças e façamos um trabalho digno. Enquanto uma categoria da universidade, nós perdemos a nomenclatura de professor. Conclua, companheiro. Enfim. E apesar de haver uma pauta da reitoria que essa reitoria conhece há 10 anos em gaveta, dentre elas está o credenciamento da DEDIC, que é um órgão de ensino que até então a atual gestão nem expressou vontade política e nenhuma ação prática efetiva. Diante de uma série de apontamentos, na sua gestão acontecerá alguma mudança na forma de conduzir e administrar esse setor tão específico e complexo, considerando o direito das crianças, das professoras e dos trabalhadores dentro da universidade? Conclua, companheira. Vamos lá. Ou será o continuismo de uma política de cunho empresarial, antidemocrático e burocrático, como vem sendo tratado nos últimos anos? Sortear aqui qual candidato responde primeiro. Professor Tadeu. Depois, professor Mário Saad. 3 minutos. Bom, essa questão dos programas educativos é tratada no nosso programa, as páginas 66 e 67. Acho que é uma questão de fundo importantíssima, que permeia toda a pergunta. Nós estamos falando de educação infantil. ênfase na palavra educação. É a primeira etapa do processo educacional, onde nós, universidades, estamos na outra ponta.
A educação infantil é a base absolutamente fundamental. É o momento em que a criança tem o maior potencial de aprendizagem. Durante toda a vida, nessa idade de creche e pré-escola, é o maior potencial de aprendizagem por parte das crianças. E, portanto, é um momento absolutamente rico e fundamental para ancorar todo o processo educacional. E, portanto, é fundamental que a Unicamp tenha, com qualidade, o oferecimento de educação infantil, de creche e pré-escola. Assim como a Unicamp foi pioneira há mais de 20 anos em implantar o que hoje todo mundo reconhece como sendo a salvação da educação brasileira, a escola em tempo integral. Isso está sendo discutido em todo lugar e sendo colocado como a medida mais importante de qualificação da educação brasileira, escola em tempo integral. Pois bem, isso é o Prodecad. No contraturno do ensino fundamental, anos iniciais ou anos finais, as crianças terem uma atuação lúdica, uma atuação de lazer e de formação complementar. E nós estamos abandonando isso. Fomos pioneiros há mais de 20 anos e, de repente, quando todo o Brasil se convence de que escola em tempo integral é a salvação da educação brasileira em termos qualitativos, a Unicamp volta para trás e abandona o Prodecad. Os anos finais já não existem mais e provavelmente os anos iniciais irão pelo mesmo caminho se nada mudar. Todas essas questões que foram abordadas estão colocadas no nosso programa. Estão colocadas as questões de construção de um projeto político-pedagógico, que as creches hoje não têm. Educação não é para leigos, educação é para quem tem formação em pedagogia, educação é para quem tem formação... Educação é para quem está preparado para fazer educação, preparado a educar crianças, e crianças nessa idade exigem um cuidado específico. Professor Mário, 3 minutos. Eu acho que a pergunta muito pertinente e temporalmente também muito pertinente, porque a pergunta mostra claramente que o abandono da creche já vem de algum tempo, tá certo? Não é coisa da última reitoria, das 2 ou 3 últimas. A pergunta, se eu escutei bem, diz que há 10 anos há problemas no Prodecad. Foi essa pergunta que foi feita e eu concordo. Há problemas no Prodecad, não tem dúvida. Eu acho que a Unicamp deixou de dar uma atenção especial para o Prodecad. A Unicamp criou o programa de Bolsa Criança, achando que isso ia resolver. Agora nós já temos um tempo para reavaliar isso. Aparentemente não resolveu, tá certo? Eu acho que é necessário que se faça um novo investimento, que se discuta novamente essa questão, que essa questão é crucial para a universidade, é crucial para a formação das pessoas, é crucial para as trabalhadoras da Unicamp, é crucial para as famílias que aqui trabalham. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental e nós não devemos ter ilusão. É um problema difícil de resolver, mas que tem que ser enfrentado. Tem que ser dito que é difícil mesmo. O professor Tadeu já passou pela reitoria e ele sabe que é difícil. Quando ele passou lá, por exemplo, quando ele chegou, existia na creche, em 2005, 1.209 vagas. Quando ele saiu, em 2009, existia 1.146. Reduziram-se as vagas na gestão dele. Quer dizer, é uma coisa difícil, não tem dúvida que é difícil, é complicado. Mas eu quero enfrentar esse problema, eu quero discutir com o pessoal do Prodecad isso, e eu quero dizer que eu quero discutir, inclusive, a democratização do Prodecad. Eu quero discutir a possibilidade dos dirigentes do Prodecad serem eleitos pelos funcionários e pelas mães que estão lá. Eu acho que se a gente levar a democracia para lá, certamente nós vamos levar uma melhora muito grande para o Prodecad. Muito obrigado. Tatiana, comentário, 2 minutos. Há 20 anos
que a creche tem 30 OCC hoje, há 20 anos, a LDB ela avançou, nós temos diretrizes na portaria do MEC, a Unicamp simplesmente não respeita, e tudo dentro da legalidade que nós pedimos, não é a favor à reitoria, é que se cumpra a LDB dentro da universidade e que reconheça os direitos das professoras e das crianças. Quanto ao Prodecad, o sistema todo sempre foi um pouco falho, porque essa pauta existe de fato há 10 anos. Mas o Prodecad foi fechado tem 1 ano e meio. Ele foi fechado. Na atual gestão, essa nova reitoria assumiu a creche com 1.200 vagas. Hoje ela atende 800 crianças e não são 800 no começo do ano. Essas 800, elas completam a entrada das crianças até o final do ano. Eles estimam que até o final do ano entre 800, mas com 2 módulos ativados, eu acho que vai ser um pouco difícil. A gente só quer que se concretize de fato e se cumpra a norma dentro da universidade. Próxima entidade a perguntar do Unicamp, professor Adolfo, e depois o DCE. Professor Adolfo, 1 minuto. Vamos sortear aqui. Depois da pergunta, o candidato que responde primeiro. Boa tarde. A Unicamp louva novamente a participação dos candidatos num debate democrático. Professores, há uma forte demanda por vagas, em princípio para todos, em cursos regulares de graduação, especialmente com o nível de excelência que tem os da Unicamp. A comunidade acadêmica deve participar ativamente do processo decisório e acompanhar o gerenciamento da contratação de docentes, tanto para a recomposição do quadro, como para possibilitar a criação de novas vagas. Para isso, é essencial que a administração superior da universidade disponibilize mensalmente os valores das receitas e das despesas reais, as de custeio com a folha de pagamento real do mês desmembrada e as de investimento. O senhor fará isso ou propõe uma alternativa equivalente? Sortear aqui qual candidato responde primeiro. Professor Tadeu, 3 minutos, e depois professor Mário Saad. Primeiro, manifestar uma concordância enfática com a avaliação de que é um papel importante a ser exercido por uma universidade como a Unicamp a ampliação das oportunidades no ensino superior público e gratuito nesse país. Portanto, entendemos sim que dentro das suas possibilidades, e isso seja colocado como prioritário, que a universidade busque a ampliação de vagas no vestibular. Isso está, como foi dito na própria pergunta, vinculado à necessidade de contratações docentes, mas acho que esse esforço a universidade tem que fazer para priorizar a reposição e ampliação do quadro docente e, com isso, poder oferecer mais oportunidade de vagas no vestibular. Como fizemos na gestão 2005-2009, com a criação do campus da Unicamp em Limeira. Foram 500 vagas expandidas, o maior aumento de número de vagas no vestibular num só mandato na história da Unicamp. Pena que tenha parado nas 500, porque o campus era para ter 1.000 vagas no vestibular. Em relação à disponibilização das informações, dos valores, o nosso programa traz, coincidentemente na última página, a última proposta que aparece no nosso programa, a implantação total da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. E essa lei disponibiliza
não apenas internamente, mas também para o cidadão, todas as informações orçamentárias e de pagamentos da universidade. Portanto, o nosso compromisso, sim, é visibilidade total nos gastos feitos pela universidade inteira. É isso que exige a lei de informações ao cidadão, é isso que a universidade precisa cumprir. Essa lei de 2011, portanto, prestes a completar 2 anos, precisa ser aplicado na universidade in totum. É isso que o nosso programa propõe e é isso que nós faremos. Professor Mário, 3 minutos. Caro Adolfo, eu gostaria também de concordar com as premissas aí, eu acho que são fundamentais esses pontos da gente aumentar vagas no ensino superior de qualidade, em cursos de excelência. Devemos discutir e fazer isso. Num primeiro momento, repor o que está faltando, e no segundo momento, fazer isso, e essa é a nossa meta aqui. Eu tenho certeza que a Unicamp é das universidades que mais deixa transparente seu orçamento. Isso começou na década de 90, mas o fato é que não avançou muito. Isso ficou parado aí nos anos 2000, e agora vem essa lei de acesso à informação que, se você não faz por bem, você vai ter que fazer de qualquer jeito, tá certo? Eu acho que a gente já deveria ter feito por bem isso há mais tempo. Eu sou completamente favorável à transparência total, não há porquê esconder o orçamento. Esse orçamento tem que ser visível. Nós estamos colocando, está escrito aqui no nosso programa, que nós vamos ter uma recepção às pessoas na reitoria, não só às entidades, mas a toda a comunidade, que vai se chamar Reitoria Portas Abertas, é para discutir franca e abertamente os dados da Unicamp, tudo que nós temos, com a maior transparência possível. Está escrito no nosso programa, esse é um compromisso, e essa é a minha maneira de atuar. Eu digo isso porque eu sou diretor da Faculdade de Ciências Médicas, que tem uma receita extra-orçamentária muito boa, que a gente aplica dentro do Hospital das Clínicas e dentro do CAISM, e isso é tudo discutido. Os números estão lá, para qualquer um ver, para qualquer um olhar, os números são transparentes, estão à disposição das pessoas, que eu acho que é assim que se trabalha com o dinheiro público. Muito obrigado. Comentário do professor Adolfo, 2 minutos. Vou repetir uma frase já dita em outro debate, que é: está registrado, gravado, será cobrado. Porque a situação, ao longo da história da Unicamp, é que a gente tem acesso à planilha do CRUESP, onde existe um item, folha de pagamento, que inclui variáveis desconhecidas. Porque, por exemplo, vagas abertas e não ocupadas estão computadas como despesa. Então, tem uma série de dados que não aparecem. Então, é muito importante que os 2 candidatos tenham se comprometido com a exposição real dos fatos reais. Obrigado. Avançamos para o terceiro bloco do debate, pergunta de... desculpa, não foi ato falho aqui. Pergunta do DCE, Diana, 1 minuto. Candidatos, o processo da consulta para reitor, ele é extremamente antidemocrático, né, porque a participação dos estudantes e dos funcionários, o peso do voto é muito menor. E é a mesma proporção que se repete em todos os órgãos colegiados da universidade, nos conselhos, nas comissões, onde estudantes e funcionários têm apenas 1/5 do peso dos votos. A gente gostaria de saber se os candidatos se comprometem com a defesa e com a implementação da paridade, não só na consulta para reitor, mas em todos os órgãos colegiados da universidade. Sortear o candidato que responde primeiro.
Quando a gente procede sorteio, só avisar os companheiros que estão em pé que tem lugar na sala de multiuso da do Unicamp e também na frente da entidade aqui que está passando o telão ao vivo. O professor Tadeu responde primeiro. Professor Mário, 3 minutos. Há um histórico nessa questão. A Unicamp discutiu isso meados dos anos 80, quando pontualmente alterou os seus estatutos e, naquela oportunidade, uma ampla discussão pela universidade inteira, se chegou a essa sistemática que nós temos hoje dos 3/5, 3/5, 1/5, 1/5. Como nós vamos discutir os estatutos, essa questão certamente estará aberta de novo para a discussão de toda a comunidade. Do meu ponto de vista pessoal, quero deixar registrado aqui que acho que a situação que nós usamos hoje, essa metodologia que nós usamos hoje, no meu modo de entender, é uma metodologia bastante adequada. Não acredito que a paridade vá trazer como resultado a democratização da universidade. A democratização da universidade se traz pela representação nos órgãos colegiados, pelo uso efetivo dessa representação e, principalmente, pelos valores democráticos que os seus dirigentes precisam pautar nas suas atitudes em relação à comunidade. Portanto, respondendo objetivamente a pergunta, pessoalmente, não me comprometo com a paridade. Como reitor e como proponente de uma revisão dos estatutos, teremos a oportunidade de fazer esse grande debate e, certamente, a universidade saberá encontrar aquilo que é melhor para ela. Professor Mário, 3 minutos. Tá bom, obrigado. Gostaria de dizer que esse ponto é um ponto sempre levantado nas discussões com alunos e funcionários. Eu acho que ele tem relevância porque ele levanta uma discussão que nós tivemos, como bem disse o professor Tadeu, há mais de 20, na década de 80 ainda, né? Já há mais de 20, 30 anos, está na hora da gente voltar a rediscutir isso. O meu compromisso é de voltar a rediscutir isso, mas aí eu gostaria de expressar minha opinião também. Eu gostaria de expressar minha opinião para deixar registrado que eu acho que o nosso processo, ele é muito endogênico. A gente olha só para dentro da universidade. A universidade, ela usa dinheiro público e ela deve prestar serviço à sociedade. E nós chamamos a sociedade a opinar pouco aqui. Não estou falando do governador, não é governador que vai opinar aqui. Mas nós temos que criar maneiras de envolver mais a sociedade com as decisões da universidade. Então, eu gostaria que essa discussão saísse do lugar comum de 1/3, 1/5, 3/5, que ela fosse estendida para a gente aumentar a participação da sociedade nas nossas escolhas, porque o reflexo de uma administração boa ou ruim não é só interno, não, é principalmente para a sociedade. E a sociedade que nos financia, ela deve sim opinar sobre os nossos destinos. Muito obrigado. Comentário do DCE, Diana, 2 minutos. Bom, acho que os candidatos colocaram aqui que efetivamente nenhum deles vai se comprometer para que os estudantes e os funcionários tenham voz nessa universidade, porque é isso que acontece hoje. Hoje, grande parte das categorias que constroem a universidade cotidianamente não tem voz, não tem espaço. Nos órgãos colegiados, os representantes discentes e representantes funcionários são muito minoritários. Então, para colocar aqui, e que eu acredito que o DCE acredita que o quê? A gente precisa realmente trazer a comunidade para dentro da universidade. Mas, antes disso, a gente precisa que as categorias que constroem a universidade tenham voz, tenham espaço para se colocar aqui também. Bom, agora sim avançamos ao terceiro bloco do debate. De mais uma vez, desculpa aí o DCE por atropelar. Pergunta entre os candidatos. A ordem do candidato que pergunta primeiro será sorteada aqui. A pergunta será de 1 minuto e a resposta de 4 minutos
Professor Mário Saad responde primeiro. Pergunta primeiro, desculpa. Depois o professor Tadeu pergunta. Professor Mário, 1 minuto para sua pergunta. Professor Tadeu, no último debate, o senhor manifestou um interesse grande pelo Profis e disse que vai dar continuidade no Profis e gostaria de fazer algumas mudanças no Profis. Gostaria de saber que mudanças o senhor sugere para que a gente implemente o Profis. Professor Tadeu, 4 minutos. Primeiro, evidentemente, não é o reitor que vai dizer o que deve e o que não deve mudar no Profis. É o debate sobre o Profis, principalmente com aqueles que o idealizaram, que o construíram, que participaram dele durante esses 2 anos e que, como eu disse no debate anterior, foi produzido um relatório do primeiro ano avaliando as questões do Profis, e esse próprio relatório apontava necessidade de aperfeiçoamentos. Foi nisso que se baseou a redação do nosso programa e na leitura atenta daquele relatório e na observação do que tem acontecido com esse programa na Unicamp. O próprio relatório aponta que há necessidade de medidas que combatam a evasão do Profis. De 120 ingressantes no primeiro ano, se formaram 53. Isso significa uma taxa de evasão acima de 50%. Isso é algo ruim, que nós precisamos encontrar mecanismos de tentar resolver. Uma hipótese que se aventa é o fato de que há uma relação bionívoca entre o número de candidatos e o número de vagas, e depois o ranqueamento para a escolha da vaga que o candidato vai cursar. É bem provável, mas isso precisa ser discutido, que o aluno se desestimule por ver que não vai conseguir escolher algo que esteja dentro das suas preferências iniciais. Imagina um ranqueamento ao final do começo do seu desempenho e percebe que vai estar muito longe de poder escolher o curso que gostaria. Isso pode ser um desestímulo, isso pode levar à evasão. Talvez se trabalhássemos não com uma relação bionívoca, mas com uma relação mais aberta, que oferecesse um número de oportunidades maior, isso poderia contribuir para a diminuição da evasão. Outra questão que me parece importante de ser discutida é tentar identificar os bons alunos do ensino médio um pouco antes deles concluírem o ensino médio e poder usar o contraturno, por exemplo, do terceiro ano para antecipar um pouco a formação que o Profis pode dar. Isso talvez colocasse como rapidez na formação do Profis uma entrada na universidade um pouco mais rápida, né? Se nós conseguíssemos fazer no contraturno do terceiro ano, já identificados os bons valores que nós temos no ensino médio e fornecendo aí já antecipadamente algumas matérias, algumas disciplinas do Profis. Isso também diminuiria o tempo necessário para colocá-los na universidade. Certamente isso também contribuiria para diminuir o desânimo ou a evasão. Então, são ações como essas que eu estou sugerindo que precisam ser discutidas para que possamos aperfeiçoar o Profis, que acho uma avaliação quase que unânime, é um programa que deve continuar e deve ser aperfeiçoado. Professor Mário, réplica, 2 minutos. Não, só para concordar que o Profis realmente é um programa muito bom, e ele nasceu tão bem planejado que ele já nasceu com um grupo que o criou paralelo a um grupo de avaliação e de acompanhamento. Esse grupo é do NEP,
eles têm feito um estudo dessa avaliação do Profis, quer dizer, nós não vamos ter que discutir o Profis em cima do que eu acho ou do que você acha. Nós vamos discutir o Profis de uma maneira altamente científica, com bastante dados, e é em cima desses dados que nós vamos poder ter a capacidade de decidir, porque é um programa que nasceu correto, com base no método científico, que está sendo estudado, e nós vamos ter dado para analisar. Então, eu acho um programa, além de muito bom, de inclusão social, é um programa abrangente, que dá formação geral para o aluno, e que está sendo muito bem acompanhado por especialistas. Nós vamos ter números para discutir sobre ele, sem dúvida, e fazê-lo avançar, certamente, não só em Campinas, mas também em Piracicaba e Limeira. Muito obrigado. Agora, a pergunta do candidato, professor Tadeu, 1 minuto. Gostaria de perguntar ao professor Mário Saad que ele pudesse avaliar e apresentar as suas propostas relacionadas à editora da Unicamp. Professor Mário, 4 minutos. Tá bom, obrigado. Bom, as editoras universitárias, eu acho que elas têm características que são ímpares, tá certo? Elas têm características muito diferentes de uma editora comum da sociedade que tem que imprimir o que está de acordo com o mercado e que tem que dar lucro. A editora da universidade, primeira coisa, ela não trabalha com lucro, ela trabalha com difusão de conhecimento, com geração de cultura e com a decodificação do conhecimento. Então, eu acho que baseado nesses valores, nesses princípios, é que a gente tem que pensar a editora da Unicamp. Eu tenho certeza que a editora da Unicamp ela teve um avanço muito grande nos últimos tempos. Está aqui o nosso colega Paulo, que é o diretor da editora, um literato respeitável e que deu um impulso muito importante. Ela é reconhecida hoje, não era, viu, nacionalmente, como uma editora que edita obras quase que desaparecidas. Nós temos obras em todas as áreas aí, que se não fosse a editora da Unicamp, a gente não teria mais essas obras em circulação. Então, esse é um primeiro ponto que eu volto a destacar. Ela deve, sim, continuar fazendo esse serviço de divulgação do que a gente chama de obras raras, porque isso é fundamental para a manutenção e difusão do conhecimento. O ponto seguinte é discutir se a editora deve entrar num programa de editar livros didáticos e estimular nossos docentes a participar da edição de livros didáticos ou não. Essa é uma boa discussão. Eu concordo que eu participei de várias dessas discussões, tem muitos pontos a favor e muitos pontos contrários. Então, o que eu quero fazer é estender essa discussão para a comunidade da Unicamp, porque isso eu acho que é um valor muito relevante. Nós vamos passar a dar uma valorização muito importante para a atividade docente no ensino, e se a gente tiver um instrumento que possa decodificar esse conhecimento que é gerado rapidamente hoje e passar isso para o aluno, se a editora puder contribuir com isso, quer dizer, na formação de livros didáticos, eu acho que vai ser muito benéfico para o nosso aluno também. Então, eu vejo essa segunda possibilidade como uma possibilidade que a gente tem que levar em frente. E terceiro, a editora está reformando o local onde ela faz a venda de livros. Eu acho que são locais que a gente precisa aperfeiçoar, tem que ser um local agradável, que você vai ali, senta para ler, toma um café, você pode conversar com tranquilidade, um local de difusão cultural. Eu acho que está sendo reformado exatamente para isso. Então, eu vejo a editora da Unicamp como uma editora que se modernizou nos últimos tempos, que presta um relevante serviço para a comunidade acadêmica, mas com potencial para fazer mais. E esse potencial para fazer mais é que eu acho que vale a pena a gente discutir com a comunidade e implementar novas ações aí. Réplica do professor Tadeu, 2 minutos. Bem, eu queria manifestar minha concordância com todos os conceitos que foram defendidos pelo professor Mário. No entanto, é preocupante o histórico que se revela com a editora. Eu fui às páginas 243 do Anuário Estatístico da Unicamp, o último, que traz os dados sobre títulos e sobre tiragem da editora da Unicamp. E nós vamos encontrar no gráfico da tiragem, que é esse aqui,
uma tiragem de produção de livros da editora no ano de 2008 de quase 140 mil unidades, 139.456. E depois, a partir de 2009, acontece essa queda que todos estão vendo aqui. Vai para 101 mil, depois 84, e fechou 2011 com um pouco menos de 80 mil, 79.720. Se esse caminho continuar a ser seguido, a editora bate no zero daqui a 4 anos. Portanto, eu realmente acho que nós precisamos fazer alguma coisa na editora. E quero dizer, finalmente, que tenho certeza que não se trata aqui do diretor da editora, né? Porque, ao longo de todo esse gráfico aqui, o diretor era o professor Paulo Franchetti. Portanto, é uma questão de como a gestão encara a importância da editora. Avançamos agora para a última rodada do debate, essa rodada de pergunta da plateia aos candidatos. Nós estamos com dificuldade com o microfone, vamos pedir para os companheiros, né, que a gente chamar, ficar aqui à frente para facilitar aí. Nós vamos sortear o candidato que responderá a pergunta. A ideia que o Paulo propôs, a gente vai botar as urnas aqui ao lado de cada candidato, né, porque é direto, e o próprio candidato sorteia a pergunta que será feita a ele. Lembrando que essa pergunta as pessoas utilizarão o microfone aqui na frente. Primeiro a responder o professor Tadeu, para a pergunta a ser feita. Quem fará a pergunta será o Danilo Legrete, do CAISME, da direção do sindicato. Um minuto para a pergunta. Boa tarde, plateia, boa tarde, candidatos. Eu tenho uma pergunta que vai além de uma preocupação como funcionário, é uma preocupação como cidadão e como contribuinte do ICMS paulista. Que nessa sala aqui não é novidade para ninguém, que na universidade a gente tem uma classe privilegiada que está recebendo super salários, inclusive os 2 candidatos à reitoria. E eu tenho uma preocupação, porque a distribuição de renda no Brasil é bem desigual, e dentro da universidade também, essa distribuição de renda está bem desigual. Enquanto a gente tem uma classe de trabalhadores na universidade lutando por isonomia, e uma classe de aposentados lutando para ter um vale-refeição, que não ia pesar tanto assim no caixa da universidade, a gente vê poucos privilegiados recebendo acima de R$20 mil mensais. Então, eu queria saber do candidato, isso serviria para os 2, mas eu coloquei, se cair de novo, eu pergunto para o professor Mário, se o professor Tadeu não considera isso imoral, receber um vencimento tão alto assim, sendo que grande parte da comunidade acadêmica e universitária sobrevive com R$2 mil mensais, que é o nível médio aí da categoria. Obrigado. Professor Tadeu, 3 minutos. Bom, nós estamos abordando uma questão que é brasileira, né? É do Brasil inteiro. O Brasil é um dos países que tem maior amplitude em termos de menores para os maiores salários. Não é um problema da Unicamp, mas de toda a sociedade brasileira. E acredito que ações no sentido de diminuir, de estreitar essa faixa, são sempre ações bastante positivas e desejadas por todos nós. A fixação do teto salarial, acho que segue um pouco esse raciocínio, quer dizer, tentar limitar os maiores salários,
para que possa ações de ajuste dos salários mais baixos fazer com que essa faixa diminua. Entretanto, o teto é uma lei, é um dispositivo colocado em 2003 e pelas normas, pelas regras do bom direito, não pode ter efeitos retroativos, não é? E, portanto, uma série de acontecimentos relativos aos salários que tinham sido incorporados, que tinham sido conseguidos antes de 2003, acabam não constando nesse cálculo do teto, o que faz com que salários ainda estejam acima do teto, né? Certamente, com o passar do tempo, esse ajuste vai acontecer e o teto efetivamente terá validade plena, porque ninguém mais terá os seus direitos adquiridos anteriores a 2003, mas isso vai levar ainda algum tempo. O que eu acho que é importante por parte da universidade é aplicar efetivamente, como manda a lei, o teto estabelecido pela legislação, né? Além disso, acho que é importante também a universidade criar uma política de melhoria dos seus salários, né? A questão da isonomia bem nessa linha, que subiríamos os salários de baixo e a limitação do teto continuaria existindo. Então, o próprio projeto de isonomia, de reigualar os salários com a USP, vai fazer com que essa diferença salarial do menor para o maior salário se estreite, porque certamente não vai produzir efeito lá nos maiores salários a questão da reigualdade salarial com a USP. E acho que uma política nesse sentido deve sempre continuar existindo por parte da universidade. O professor Mário vai sortear a pergunta aqui, ou quem pergunta, né? Luiz Vioto Fea. Um minuto. A pergunta é com relação à internacionalização. A Unicamp deu um grande salto nos últimos anos e quais são as suas propostas no sentido de ampliar e aprofundar a internacionalização da Unicamp em todas as grandes universidades? Professor Mário, 3 minutos. Tá bom. Obrigado. Acho que é uma questão importante, mas antes eu gostaria de comentar o seguinte. Antes eu gostaria de informar que eu não tenho super salário. Eu tenho um salário de professor titular, de quem está há 27 anos na universidade, incorporou 5 quinquênios e a sexta parte. Qualquer professor titular tem exatamente o mesmo salário que eu, e eu considero, nós estamos com um salário inferior ao das universidades federais. Se a gente considerar que esse salário do professor titular é um super salário, nós vamos começar a perder grandes professores para outras universidades, o que é um risco muito grande. Então, vamos com calma com esse assunto, porque o salário líquido de um professor titular, estou falando da minha situação, é R$13 mil. Eu acho que é um bom salário, não precisa ser maior que isso. E para quem estudou mais de 30 anos, fez doutorado, pós-doutorado no exterior, é um salário justo. Agora, precisamos subir a base, não tem dúvida. Então, vamos devagar. Eu não tenho super salário. Dos 4 candidatos que tínhamos, certamente o meu é o menor. Vocês podem ter segurança disso. Meu holerite fica à disposição para quem quiser ver. Segundo, indo diretamente à questão agora. A questão da internacionalização, ela é fundamental. No mundo moderno, não vai existir universidade boa que não tenha internacionalização. Eu gostaria aí de dividir esse tópico da internacionalização em 2 partes, graduação e pós-graduação. Naturalmente que a parte de docente, eu acho que ela sempre foi essencial, nós devemos sempre estimular o nosso docente a de tempos em tempos fazer pós-doutorado no exterior, que isso é fundamental. Agora, aprendemos que essa internacionalização na graduação traz uma série de vantagens. Devemos ver o seguinte, o projeto do governo federal
de Ciências Sem Fronteiras, ele termina em 2014, 2015. Mas nós não devemos parar o nosso projeto de internacionalização na dependência disso. Nós devemos ter regras próprias, critérios próprios para avançar nesse projeto de internacionalização na graduação. Em relação à pós-graduação, mais ainda, nós devemos ter planejamento de teses que tenham de preferência parte das teses a serem desenvolvidas no interior. Eu acho que isso vai trazer grande vantagem para nós. Ainda, precisamos melhorar a nossa infraestrutura para receber professores do exterior. Segundo, precisamos melhorar a nossa infraestrutura para enviar pessoas para o exterior. A universidade precisa dar um suporte técnico para as pessoas que vão participar da internacionalização, porque tem caído tudo nas costas dos docentes e das pessoas que vão fazer isso. É obrigação da universidade melhorar a infraestrutura para que isso possa acontecer de maneira mais adequada. Entramos na segunda rodada de perguntas desse bloco. Sortear o candidato que responde primeiro. Professor Tadeu, depois professor Mário. Inês Fagian, BSG-HC. Um minuto, Inês. Boa tarde aos candidatos. A minha pergunta para o doutor Tadeu é o seguinte: o seu mandato 2005-2009 foi marcado por diversos problemas, tais como greves e ocupações estudantis. Além disso, foi considerado como um reitor inflexível nas negociações pelo STU, como, por exemplo, no reajuste salarial de 0,75, dado em 2006, o qual foi considerado pelo sindicato um arroxo salarial. Sendo assim, lhe pergunto, o que o faz pensar, acaso seja eleito, sua administração futura seja diferente? Professor Tadeu, 3 minutos. Para quem conhece a universidade, é importante corrigir a pergunta. O índice de 0,75 é de 2003. Acho que não soou direito a hora que foi colocada a pergunta. Esse percentual é do ano de 2003. No ano de 2006, o índice de reajuste não foi esse. Durante todo o nosso mandato, 2005 a 2009, todos os reajustes percentuais na database foram acima do índice de IES e de inflação. Todos. De fato, seguramente é possível encontrar problemas em qualquer uma das gestões. É próprio da vida da administração resolver problemas. Se não existirem problemas a serem resolvidos, não há muito que uma administração fazer. Não é? Então, é claro que durante a minha gestão aconteceram uma série de problemas, seguramente. E nós nos empenhamos durante toda a gestão para tentar resolvê-los. Acho que fomos felizes em resolver vários problemas e, muito possivelmente, houve outros que nós não conseguimos resolver. Daquilo que foi dito como problema na pergunta, greves e ocupações estudantis, etc., tivemos sim. Eu sempre digo que existe uma relação direta, né? São 4 anos como reitor, são 4 greves, né? Porque é prática das datas base ocorrer movimentação grevista, né? E nós tivemos efetivamente uma greve a cada ano, em cada database da nossa gestão. Foram negociações bastante difíceis, não as considero fáceis, mas foram negociações. Houve negociação. Em todos os 4 anos, houve negociação.
duas ocupações ocorreram, uma na reitoria, outra na DAC em 2007. E as motivações das invasões, para quem conhece a história da Unicamp também sabe disso, não estavam aqui. Eram os decretos do governador. Então, a motivação dessas movimentações eram externas à universidade. Mas, mesmo assim, houve negociação, houve conversa o tempo todo e foi possível, tranquilamente, resolver essas questões e essas dificuldades. Conclua, candidato. Tanto assim, concluindo, que hoje um dos presidentes, coordenadores do STU à época, nos apoia e participa aquela chapa com o apoio declarado no boletim que circulou na Unicamp. Professor Mário, por favor, sortear a pergunta. Pergunta Renata Prates Ferro. Boa tarde a todos. A minha pergunta, eu acho que é bem oportuna. O senhor concorda com o gasto de 150 milhões das reservas da Unicamp ao apagar das luzes de uma administração para adquirir a Fazenda Argentina, sem que isso tenha sido debatido com a comunidade e sendo a única destinação divulgada via imprensa para a instalação de empresas? Eu gostaria que o senhor se falasse sobre isso. Professor Mário, 3 minutos. Bom, esse é um assunto que foi discutido em 2 reuniões do Consul, foi retirado de pauta, voltou no outro Consul e foi aprovado pelo Consul. Então, nós devemos ter como norma no sistema democrático respeitar as decisões institucionais. Eu respeito e vou continuar respeitando. Então, essa, em primeiro lugar, foi uma decisão do Consul. Segundo lugar, eu acho que o que cria o clima de tensão é a gente querer comparar coisas que não são comparáveis. Eu vou dar um exemplo. Na carreira docente, você não pode dizer que quem faz pesquisa tem importância e quem faz ensino não tem. Tudo tem importância. E aí nós não podemos dizer que expandir a Unicamp é importante e olhar para salário não é. Tudo é importante. Nós devemos ter um olho para tudo. Não só para salário, mas também para expandir a universidade. Nesse sentido, eu acho que o que não soa adequado é não se ter um projeto de isonomia e comprar a fazenda. Eu acho que isso não é adequado. Agora, no nosso caso, nós temos um projeto claro de isonomia, responsável, factível. Nós queremos melhorar o salário do nosso funcionário, achamos isso essencial. Nós temos um projeto para as 30 horas, nós temos vários projetos que são fundamentais. Decisão do Consul está tomada. Decisão do Consul está tomada e vou respeitar a decisão do Consul. Digo mais, eu votei a favor. Por quê? Porque eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente expandir vagas, crescer a Unicamp, oferecer vaga de qualidade para a nossa sociedade. Devemos pensar no bem-estar do docente e do funcionário, no bom salário do docente e do funcionário, mas devemos também pensar no serviço que devemos prestar para a sociedade. Expandir na Unicamp, certamente nós vamos prestar um serviço melhor para a sociedade. Entramos no último rodada de perguntas aos candidatos. Sortear aqui. Agora é minha vez de iniciar aqui. Professor Tadeu, responde primeiro. Professor Mário. A pergunta será feita por Elizabeth Reimão, HC Pediatria. Um minuto, Beth.
Boa tarde a todos, boa tarde aos candidatos, boa tarde, professor Mário. Já vou declarar que, infelizmente, não vou lhe dar meu voto pela sua posição em relação à autarquia. Isso eu já disse do meu Face e estou colocando aqui. Minha pergunta para o professor Tadeu também vai nesse sentido, né? Eu sou defensora ferrenha do SUS e discutir o modelo de autarquia não passa pelos bastidores da FCM. Discutir a autarquia passa com a comunidade externa, com a população e com os construtores do SUS e os defensores do SUS. E, nesse sentido, eu queria que o senhor colocasse como que o senhor pensa na questão do financiamento da área de saúde. Essa é uma questão. O senhor disse aí também que o senhor negociou todos os anos com o sindicato, mas nós também tivemos uma greve importante, que foi a da jornada, que durou 16 dias e foi traumatizante, né? Deixou sequelas. E como que o senhor vai escolher a negociação? Porque eu considero o sindicato um ator importante que amarra os direitos dos trabalhadores e são mesas de negociações efetivas e não passa pela vontades e as sucessões de reitores que virão no futuro e cada um coloca aquilo que acha melhor no sentido de entender o que é melhor para os trabalhadores. Então, esse tipo de coisa tem que acabar na universidade. É necessário que os direitos dos trabalhadores sejam negociados efetivamente em mesa de negociação e sejam amarrados para que nenhum aventureiro no futuro venham tirar os direitos dos trabalhadores. E, nesse sentido, também, por conta disso, o senhor andou pela área de saúde. Qual foi a impressão que o senhor teve da situação e as condições de trabalho que os trabalhadores da área de saúde são submetidos e vistos a olhos grossos pela FCM? Professor Tadeu, 3 minutos. Bom, vou tentar abordar todas as questões. Começando pelas negociações, que eu acho que eu posso mostrar melhor pelo fato de já ter vivido essa situação durante pelo menos 4 anos da minha gestão. Há sempre um processo de negociação com o Fórum das 6. As 3 reitorias com o Fórum das 6, onde, fundamentalmente, está em questão o índice de reajuste salarial. Essa fase da negociação, evidentemente, deve acontecer com a participação de todas as entidades das 3 universidades, assim como dos 3 retores, buscando definir um índice de reajuste que seja possível dentro dos orçamentos das 3 universidades e que, ao mesmo tempo, no mínimo, mantenha o poder aquisitivo dos salários. Depois há também uma pauta específica, e aí a questão é de cada universidade e dentro de cada universidade também de cada segmento que compõe a universidade representado pelas suas instâncias, né? Então, a do Unicamp com a pauta docente, o STU com a pauta dos funcionários e o DCE com a pauta dos estudantes. E essa negociação se dá internamente às universidades e vamos conversar sobre aqueles pontos que são elencados e que são sempre entregues por cada uma das entidades com a reitoria. Fizemos isso, praticamos isso durante 4 anos da nossa gestão. Com relação às greves, eu já me referi, tive a oportunidade de me referir várias vezes durante essa campanha. Greve é algo que é inerente das movimentações de reivindicação. Nós não podemos tratar greve como sendo um acontecimento completamente anômalo. Sempre que as negociações não atingem os pontos tidos como necessários por qualquer uma das partes, é possível que haja novamente essa questão. Portanto, encaramos isso como natural no processo de negociação. Financiamento da área da saúde, eu acredito que o papel da reitoria é de dar maior agressividade à busca de recursos para a área da saúde. A situação existente de manutenção predial, manutenção dos equipamentos e condições de trabalho das pessoas precisa ser muito melhorada.
visível isso, como disse a Beth, pela circulação que fizemos nos órgãos da área da saúde ao longo dessa campanha. E em relação à autarquia, não nos parece a solução adequada para a nossa área da saúde. Professor Mário, sortear a pergunta. Marinheire. IMEC. Professor Mário. Bem, minha pergunta era para os dois candidatos, mas são duas. Uma, nós estamos frente a uma crise mundial, tá certo? Que algum dia chega aqui. E já vimos que tem políticas do governo federal, por exemplo, de isenção impositiva. Além disso, temos a ameaça de as Olimpíadas e o Mundial de Futebol. Então, nesse contexto, qual seria a disposição do candidato para brigar pelo orçamento da universidade? Pergunta 2. Existe na universidade professores em começo de carreira, funcionários, que através de convênios ou extensão ganha muito mais que um professor titular, topo de carreira, topo como pesquisador, etc. Isso é condizente com, digamos, em uma entidade acadêmica como a Unicamp? Professor Mário, 3 minutos. Tá bom. Então, professor, eu queria dizer que realmente isso é uma pergunta importante, porque essa crise mundial, o senhor está coberto de razão, ela vem chegando. Uma hora chega, não, já está chegando, tá certo? E aí nós temos que ter um certo cuidado, porque temos que ser cautelosos para a gente não gastar o que não temos. Então, é muito importante ter cuidado nos gastos que nós vamos fazer, discutir bem os gastos e tá prevenidos. E aí, eu acho que as reitorias dos últimos 5 mandatos tiveram esse cuidado. A Unicamp tem 2 folhas de pagamento que estão seguras ali, e nós defendemos que isso continue assim, porque não podemos estar à mercê de oscilações de bolsas internacionais ou de crises internacionais. Nós temos que ter a garantia que nós vamos pagar nossos funcionários, nossos docentes, que nós vamos dar nossos cursos, que nós vamos pagar em dia o nosso 13º. Isso eu acho que é o mínimo que uma universidade responsável pode fazer. Então, eu defendo que se continue com seriedade na administração, como vem sendo feito nos últimos tempos. Em segundo lugar, a outra questão que o senhor coloca, que é a questão da extensão, eu acho que a questão da extensão é uma questão relevante e ela permite a gente ampliar a discussão um pouco, tá certo? A questão da extensão, eu diria o seguinte, um docente jovem, nós devemos dar todo o suporte para ele, para que ele possa desenvolver uma atividade de pesquisa e de ensino adequado. Então, eu acho que nós não fomos treinados a dar esse suporte para os docentes. Segundo, a extensão, em algumas áreas, ela é muito atrativa. Isso tem vantagens e desvantagens, tá certo? Eu acho que nós não podemos menosprezar a possibilidade que as pessoas têm de trazer dinheiro para a universidade. Se a pessoa vai trabalhar com a Petrobras e vai trazer bastante dinheiro para a universidade vai cobrar a taxa disso, é muito vantajoso para a universidade. Tudo feito dentro da maior legalidade e maior ética possível, tá certo? Então, eu me preocuparia se a pessoa vai usar um tempo muito grande para a extensão. Se ela usar o tempo que a universidade permite, eu acho que está perfeitamente dentro da lei, eu acho que é uma coisa perfeitamente possível. E não há o que contestar aí. O que nós queremos é que o nosso docente tenha um grande envolvimento com o ensino, tenha um grande envolvimento com pesquisa, e se isso estiver sendo feito, ele tem todo o direito de exercer extensão, trazer dinheiro para a universidade, dessa maneira que eu acho que é uma maneira correta também. É isso, professor. Bom, com essa pergunta finalizamos o último bloco aqui do debate. Vamos entrar aqui nas considerações finais. Vamos sortear o candidato que fará sua consideração final primeiro, mas de antemão as entidades querem agradecer aqui
a presença dos dois candidatos, o pronto atendimento da chamada para os debates que ocorreram, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, e as entidades pretendem dar continuidade a essa forma de diálogo, inclusive com os candidatos, de cobrança, inclusive das propostas aqui apresentadas, né, que foi feito o debate, foi feito a sabatina, e as entidades gostariam, então, a do Unicamp e a STU, de firmar um compromisso aqui com cada candidato, em caso de vitória de uma das candidaturas, da gente realizar uma atividade de aprofundamento do programa a hora apresentado, né? Porque o debate ajuda no processo eleitoral, mas posterior ao processo da consulta, na verdade, nós gostaríamos de aprofundar o programa de cada candidato. Então, já de antemão, estender aqui o convite, né, o compromisso com cada candidato de a gente realizar uma atividade dessa natureza com a vitória de uma das duas candidaturas aí para a gente aprofundar o programa apresentado à universidade, à comunidade universitária. Então, o primeiro candidato fazer suas considerações finais, professor Mário Saad. Então, mais uma vez eu 4 queria... minutos. Pode ser? Tá. Obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer às entidades, a promoção desse debate, cumprimentar meu colega professor Tadeu, e aqui deixar um profundo agradecimento às pessoas que têm me ajudado nesses últimos meses, que têm trabalhado na campanha, têm me dado apoio, e que têm contribuído para o programa e para disseminar a ideia de que nós podemos ter uma universidade cada vez melhor. Um agradecimento especial a essas pessoas, sou muito grato. Diria que, além disso, fiz grandes amizades nesse momento, tem sido um momento muito importante da minha vida, de muito enriquecimento pessoal, de muito crescimento, é um momento que está se tornando inesquecível na minha vida, essa convivência que eu estou tendo com essas pessoas, esse aprendizado, é uma coisa que vai me marcar para sempre. Segundo, eu gostaria de fazer um último comentário aqui, que eu não pude comentar na pergunta, mas eu vou abrir um parênteses na minha fala final para falar 1 minuto de autarquia. Não podemos fazer manipulação semântica. A autarquia não é privatização, é completamente diferente. A autarquia é órgão público, a Unicamp é uma autarquia. Eu sempre trabalhei com o SUS, eu defendo o SUS. Eu nasci no sistema público, eu cresci no sistema público e nunca trabalhei em nenhum convênio, nunca cobrei nenhuma consulta. Eu sou 100% SUS desde que eu sou aluno. Desde que eu sou aluno da Faculdade de Medicina, eu defendo o Sistema Único de Saúde, antes dele existir, porque a gente já defendia um sistema de saúde socializado. Então, esses são os meus princípios e eu jamais vou trair esses princípios. E eu diria que a autarquização da área da saúde é uma maneira da gente fazer a área da saúde crescer com dinheiro externo, podendo economizar dinheiro do Unicamp para a gente investir mais em educação. Eu acho que é um projeto saudável para a universidade, porque nós vamos trazer dinheiro para a área da saúde de onde ele tem que vir, que é da Secretaria de Saúde, e vamos usar o dinheiro da Unicamp onde ela tem que usar, que é em educação. Então, é um projeto ousado, moderno e que não... Os funcionários vão... Pessoal, só um minuto aqui. Só um minuto aqui. O tempo do professor Mário está garantido. Só um minuto aqui. Vamos ouvir a resposta do candidato, manter o debate com tranquilidade. O candidato tem direito a expor a sua posição. Então, só para a gente manter aqui o bom andamento e o final do debate da forma que começou, tá ok? Para os funcionários não muda nada. Quem for Unicamp, continua Unicamp. O funcionário futuro que entrará, ele vai ser um funcionário da autarquia, porque hoje o funcionário da Unicamp é um funcionário da autarquia. Cabe a nós criar essa carreira. Não vamos criar mistério onde não tem, tá certo? A autarquia é um órgão público para trabalhar pelo público. É isso que nós queremos. Muito bem. Passando dessa parte da autarquia, eu estou explicando porque eu defendo a autarquia, porque a área da saúde precisa crescer. Eu gostaria de encerrar dizendo que eu estou colocando aqui a minha experiência pessoal, a minha história de vida. Eu estou aqui na Unicamp há 27 anos, algumas pessoas me conhecem antes disso, outras eu passei a conhecer aqui na Unicamp nesses 27 anos. E é uma história que ela tem muito envolvimento com a Unicamp, muita dedicação à Unicamp, uma vida dedicada ao que eu gosto de fazer, que é ensino, pesquisa e atividade assistencial. E, paralelamente, eu desenvolvi a capacidade ou a possibilidade de trabalhar em administração
e isso me ajudou bastante a amadurecer como docente, a conhecer melhor a instituição. E é isso que eu estou apresentando para as pessoas aqui, a possibilidade de contribuir para dar uma contribuição relevante para a Unicamp no próximo quatriênio. Eu, juntamente com o professor Marcelo Nobel, meu colega de chapa aqui, estamos trazendo um programa ousado, inovador, colocando esse programa à disposição da comunidade. E quero reafirmar o que minha história de vida tem mostrado, que eu sou um sujeito democrático, eu converso, discuto, eu posso me exaltar, faz parte, eu trabalho com emoção, mas vocês podem estar certos que eu sou um candidato que trabalha com emoção e com o coração. Muito obrigado. Obrigado ao professor Mário. Passamos agora às considerações finais. Professor Tadeu, 4 minutos. Bom, sendo esta a última oportunidade antes da decisão de toda a comunidade da Unicamp sobre o seu destino nos próximos 4 anos, quero agradecer imensamente as entidades que organizaram o debate. Quero agradecer todas as pessoas que participaram diretamente, fazendo perguntas, assistindo, certamente contribuíram para o enriquecimento desse processo. Preciso agradecer ao professor Mário pela maneira como levou a campanha, pela relação que nós mantivemos ao longo desses meses todos na busca do convencimento da comunidade por propostas, que é isso que acho devem fazer candidatos a reitor. Devem defender o seu programa e devem defender as suas propostas. Um agradecimento muito especial aos professores, funcionários, estudantes que apoiaram a nossa candidatura, que, de certa forma, levaram a nossa candidatura a todos os cantos da universidade, a toda a comunidade. Certamente, nós não teríamos conseguido não fosse esse apoio desses nossos amigos e dessas pessoas que acreditam nas nossas propostas. Quero fazer menção, ao mesmo tempo que faço aqui um agradecimento enfático ao professor Álvaro Crosta, que nos acompanha nessa candidatura como candidato a vice, também participando de todas as etapas, de todas as nossos debates, todas as nossas ações no sentido de levar a nossa proposta a todos os lugares da universidade. E dizer que a nossa visão de Unicamp, como está colocado no nosso programa, se fundamenta no respeito à diversidade, porque essa é a grande riqueza da Unicamp, na pluralidade de opiniões da sua comunidade, e acho que os debates marcam essa característica da Unicamp de forma inequívoca, e na multidimensionalidade das suas atividades. Nós temos muitos pontos da Unicamp, nós temos especificidades e características muito próprias de todos os lugares da universidade, e não é possível a ninguém administrar uma universidade sem conhecer e sem respeitar essas características e essas especificidades de todas as áreas do conhecimento, de todos os pontos que constituem os nossos diversos campi. Temos certeza que conseguimos levar as nossas propostas, que acreditamos são propostas importantes dentro da nossa visão, desta visão de universidade, que levará a Unicamp a contribuir ainda mais para a superação da desigualdade social, da exclusão e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Este é o papel de uma universidade pública, como é o caso da Unicamp. Obrigado.
As entidades aqui presentes que organizaram o debate agradecem a presença dos dois candidatos, agradece mais do que nunca a presença do público aqui, que acompanha todos os debates, e entende que contribuiu para o processo de consulta à reitoria da universidade. Portanto, desejamos a todos, na quarta e na quinta-feira, bom voto e que a universidade saia vitoriosa desse processo. Um forte abraço a todos. Boa tarde.